Em um contexto de dominação ideológica dos Estados Unidos e da Europa sobre os países subdesenvolvidos, foram criados conselhos econômicos regionais sob a supervisão do Conselho Econômico das Nações Unidas, para difundir a teoria do desenvolvimento, numa tentativa de explicar e justificar as disparidades entre aqueles e os países desenvolvidos e convencê-los de que eles também tinham oportunidade de se desenvolver. Assim surgiram a CEPAL, Conselho Econômico para a América Latina, a ECA, Comissão Econômica para a África, entre outros conselhos regionais. A teoria do desenvolvimento, difundida por esses órgãos, entendia que o subdesenvolvimento e o desenvolvimento são apenas quantitativamente diferentes, ou seja, fazem parte de um mesmo contínuo evolutivo, estando as economias subdesenvolvidas em fases inferiores do mesmo processo de desenvolvimento pelo qual já passaram as economias desenvolvidas. Assim, pretendiam transmitir a ideia de que, se dedicassem, os países subdesenvolvidos poderiam alcançar o desenvolvimento pleno, uma vez que o desenvolvimento é um processo linear, dois momentos constitutivos de uma mesma realidade. Nesse contexto, a CEPAL surgiu na América Latina para estudar os problemas regionais e propor políticas de desenvolvimento que estivessem de acordo com o pensamento dominante da teoria do desenvolvimento como apresentada. Entretanto, ao se debruçarem sobre as questões regionais, os teóricos da CEPAL não puderam deixar de considerar a realidade interna da América Latina e tirarem suas conclusões com base nas contradições de classe ali presentes. Ao analisar a realidade latino-americana, os teóricos da CEPAL desenvolveram um pensamento próprio, que incluiu uma importante ruptura com a teoria clássica do comércio internacional, teoria das vantagens comparativas de David Ricardo. Em seu trabalho, O Desenvolvimento Econômico da América Latina e alguns de seus problemas principais, Raul Prebisch faz uma crítica à teoria das vantagens comparativas de David Ricardo. Para escrevê-lo, o autor se baseou em um relatório elaborado pela Subcomissão para o Desenvolvimento Econômico das Nações Unidas, chamado Post-War Price Relations in Trade Between Underdeveloped and Industrialized Countries, de 1949. Este documento, que tinha circulação restrita, apontava para a existência de uma deterioração dos termos de troca, de forma que as economias menos desenvolvidas ficavam em desvantagem no comércio internacional. De acordo com a teoria das vantagens comparativas, os países deveriam direcionar suas forças produtivas para alguns produtos em que possuem vantagens de produção em relação aos outros países e os trocar, por meio do comércio internacional, por outros produtos de que necessitassem. Na prática, isso implicaria para a América Latina que ela deveria se ater à produção de bens primários e que a industrialização do continente não seria necessária para que seus países atingissem o desenvolvimento. Porém, os dados de comércio analisados por Prebisch o levaram a uma conclusão muito distinta. Ele percebeu que, com o passar do tempo, a relação entre os preços primários e finais não permanecia a mesma, mas se tornava cada vez mais desvantajosa para os países subdesenvolvidos. Isso acontecia porque, com a sucessão de diversos ciclos econômicos, a oferta e a demanda de produtos produzidos nos países centrais se tornam continuamente mais díspares. Isso porque, nas fases ascendentes dos ciclos, as altas dos preços elevam os lucros, corrigindo o excesso de demanda, e na fase descendente acontece o oposto. Os preços caem e com eles os lucros, corrigindo assim o excesso de oferta. Prebisch afirma que na fase ascendente os preços dos produtos primários sobem mais intensamente do que os preços dos produtos finais, e o lucro é canalizado para a periferia. Entretanto, na fase descendente, os preços primários caem ainda mais com ainda mais intensidade em relação aos preços finais. E ao longo dos ciclos, estes acabam se distanciando progressivamente, fazendo que a remessa de lucros dos países periféricos para os centrais seja maior do que o oposto. A isso, Prebisch chamou de teoria da deteriorização dos termos de troca. Assim, na CEPAL, teve início um pensamento social latino-americano próprio,
que se baseou na realidade local para elaborar uma explicação e uma alternativa para o subdesenvolvimento da América Latina. Tendo em vista esse novo arcabouço teórico original, a CEPAL passou a promover sua proposta sobre como a América Latina poderia alcançar o desenvolvimento, o que passaria pela industrialização do continente, para que este pudesse entrar no mercado internacional em situação de igualdade com os países desenvolvidos. O que se seguiu com base nas indicações da CEPAL foi chamado de Processo de Substituições de Importação, PSI, que industrializou boa parte da América Latina, mas não conseguiu tirar a região de sua posição periférica no mercado mundial. O processo de substituição de importações foi um modelo de desenvolvimento desencadeado pela existência de um mercado consumidor para produtos manufaturados na América Latina e pela ausência de capacidade de importação suficiente para atender essa demanda causada por anos de crise no comércio internacional. Mas a industrialização e a mudança na divisão do trabalho social na América Latina não implicaram uma transformação na divisão internacional do trabalho, ou seja, os países latino-americanos continuaram com seu papel de exportadores de produtos primários, embora grande parte dos produtos industrializados demandados por sua população estivessem agora sendo produzidos internamente. Para Maria da Conceição Tavares, os países latino-americanos buscaram repetir aceleradamente, em condições históricas distintas, a experiência de industrialização dos países desenvolvidos. Mas o PSI consistiu em um processo de desenvolvimento parcial, uma vez que não modificou o setor produtor de bens primários, levando ao surgimento de um novo tipo de economia dual, e fechado, com os novos setores dinâmicos restritos aos mercados nacionais. O PSI não alcançou um significativo avanço tecnológico, uma vez que dependia de tecnologia estrangeira, e não conseguiu absorver satisfatoriamente a mão de obra nem aumentar a produtividade. O setor primário continuou subdesenvolvido, e a produção da indústria não era competitiva internacionalmente para tirar da produção primária a responsabilidade pelo crescimento da economia. Nos fins dos anos 1960, uma crise econômica atingiu a maioria dos países latino-americanos, mostrando que a industrialização do continente não era suficiente para que se superassem sua condição de subdesenvolvidos, e o pensamento desenvolvimentista da CEPAL entrou em crise, o que significou a perda da posição privilegiada ocupada pela CEPAL na América Latina, e causou controvérsias entre os pesquisadores do próprio órgão. A estagnação causou um clima pessimista entre os pesquisadores latino-americanos e promoveu o surgimento das teorias da dependência com base nos debates sobre o marxismo clássico, a teoria do imperialismo e a viabilidade do capitalismo nos países dependentes. Dentro da CEPAL ganhou importância o ILPS, Instituto Latino-Americano de Planificação Econômica e Social, órgão interno onde predominavam cientistas sociais provenientes de outras disciplinas que não a economia e que trouxeram como contribuição uma visão multidisciplinar sobre as causas do subdesenvolvimento latino-americano. No ILPS, Fernando Henrique Cardoso e Enzo Faleto escreveram Dependência e Desenvolvimento na América Latina, onde uma explicação que levava em consideração aspectos externos e internos das economias do continente trouxe à tona o conceito de dependência, um passo adiante na busca de explicações sobre as particularidades do capitalismo latino-americano. Esse trabalho significou uma ruptura epistemológica com o pensamento cepalino desenvolvimentista, ao entender que o subdesenvolvimento não é apenas quantitativamente distinto do desenvolvimento, mas é também qualitativamente diferente e, por isso, não poderia ser superado apenas pela industrialização da América Latina. Seria preciso implantar na América Latina um sistema socioeconômico desenvolvido, que seria conseguido por meio de alterações na estrutura política e social de seus países, para que estes conseguissem, assim, atrair o capital internacional e, finalmente, superar o subdesenvolvimento. Estão dadas nessa obra as condições para que se olhe para a América Latina e o seu desenvolvimento capitalista de forma distinta, havendo uma ruptura com o pensamento até então vigente, uma vez que, partindo-se das mesmas premissas que os autores, não se pode mais admitir a possibilidade de um desenvolvimento dos países do Sul nos mesmos moldes como se deu nos países já desenvolvidos do Norte.
dado que as condições em que estes se desenvolveram no passado não podem se repetir, devido à especificidade da situação estrutural em que aqueles se encontram dentro do capitalismo mundial. Para os autores, a situação de dominação em que se encontra a região não pode ser considerada simples resultado do grau de diferenciação alcançado pelo sistema econômico. Devem ser considerados também os interesses de poder e as alianças políticas, efetuadas com o intuito de garantir que grupos e facções de classe, internos e externos, pudessem garantir sua hegemonia e utilizar as situações econômicas dadas num sentido em que se possibilitasse o desenvolvimento capitalista. Cardoso e Faleto não chegam a proporções que culminariam no fim da dependência para os países analisados, mas que promoveriam o desenvolvimento desses países dentro da situação de dependência, o que ficou conhecido como desenvolvimento associado. O conceito de desenvolvimento que apresentam não inclui uma economia independente ou socialmente igualitária, busca somente a modernização da estrutura social e econômica dos países estudados, de forma que se tornem cada vez mais atraentes ao capital internacional para, com a ajuda deste, formar uma economia industrial moderna na periferia do sistema e minimizar os efeitos da exploração, mesmo sem sair da condição de dependência. No CESO, Centro de Estudos Socioeconômicos da Universidade del Chile, forma-se outro grupo, que entende o subdesenvolvimento como uma característica estrutural do sistema capitalista e não conjuntural, como a veem os cepalinos, e que, portanto, só pode ser superada fora do capitalismo. A inspiração para seus trabalhos foi a obra de André Gunder Frank, O Desenvolvimento do Subdesenvolvimento. Nesta obra estão postos os fundamentos para que houvesse uma mudança de paradigma no estudo do desenvolvimento e, principalmente, do subdesenvolvimento dos países latino-americanos. Frank rejeita as categorias teóricas tradicionais da economia para a compreensão do desenvolvimento nos países subdesenvolvidos e acredita a falta de conhecimento do passado desses países, o aceite de que seu presente se assemelha às etapas primitivas da história dos países desenvolvidos. Enquanto havia entre os estudiosos da área um consenso de que o problema da América Latina eram as suas instituições feudais e a falta de desenvolvimento capitalista, Frank chega a uma conclusão oposta, a de que o que gera o subdesenvolvimento é exatamente o contato com os grandes centros do capitalismo comercial europeu e a introdução do capitalismo no seu território pelos colonizadores. Para Frank, a América Latina foi capitalista desde os primórdios da colonização europeia, colonização esta que foi puramente mercantil, ao promover na região um modelo de crescimento baseado na exportação de produtos primários, sem dar atenção ao progresso tecnológico, sendo então o capitalismo e o imperialismo as causas básicas do subdesenvolvimento na região. A tese de Frank foi vista por muitos como radical, uma vez que para ele não há saída para o subdesenvolvimento dentro do sistema capitalista, dado que os países periféricos se encontram nessa situação exatamente devido ao capitalismo. Para Frank, o imperialismo é um bloqueio insuperável e a única saída para desenvolver estes países é a Revolução Socialista. Como afirma Teotônio dos Santos, o conceito de dependência permite que vejamos a situação interna desses países como parte da economia global. Aqui vou citar Marini. Dependência entendida como uma relação de subordinação entre nações formalmente independentes, em cujo marco as relações de produção das nações subordinadas são modificadas ou recriadas para assegurar a reprodução ampliada da dependência. Teotônio dos Santos explicita em A Estrutura da Dependência que o mercado mundial produz relações desiguais, porque o desenvolvimento de algumas partes desse sistema, países dominantes, ocorre em detrimento de outras partes, países dependentes. Nesse sistema, as relações de comércio baseiam-se em um controle monopólico do mercado pelos países dominantes, que permite que estes extraiam dos países dependentes os excedentes por eles gerados. Isso acontece também por meio de relações financeiras que se baseiam em empréstimos e exportação pelos países dominantes, que lhes permitem receber juros e lucros dos países dependentes e exercer controle sobre sua economia. Dos Santos analisa também
a contrapartida, ou seja, como os países dependentes podem permitir relações tão desvantajosas. Isso é possível porque os países dependentes conseguem produzir grandes excedentes, superexplorando a força de trabalho local.